Mulher do céu, você não sabe o que aconteceu. O quê? Você não sabe, nossa, ai, gente. Ai, é terrível te falar uma coisa dessa. Ai, menina, fala logo, tá me deixando agoniada. Sabe, Paulo perdeu a visão do dia pra noite. Mas aconteceu alguma coisa, algum acidente? Nada, ele acordou e não enxergava mais. Mas, gente, mas ele vai ficar bem? Como que é isso? Ele tá indo no médico pra ver. Mas os médicos já não entenderam nada, não conseguem dar uma informação sequer do que tá acontecendo. Ai, a situação é alarmante demais. A esposa dele tá desesperada. Claro. Tá todo mundo desesperado. Meu Deus. Ai, não sei o que vai acontecer, de verdade. Ai, nossa, acho melhor a gente ligar pra ela, né? Melhor. Falar com ela. Vamos assistir a peça Ensaio sobre a Cegueira. Um ensaio sobre a cegueira. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é um livro famosíssimo do Saramago. Famosíssimo. Famosíssimo. Você pensa, uma coisa enorme. E também virou um filme. Inclusive dirigido por Fernando Meirelles, que é um dos cineastas mais importantes brasileiros. E um filme incrível, também pega toda a atmosfera do livro. Magnífico. E aí, quem já conhece, pensa assim, pô, como é que eles vão transpor toda essa história para uma peça de teatro? Aí a gente foi lá descobrir. E, gente, uma coisa super diferente nessa peça é que você pode estar na peça. É isso mesmo. Você pode comprar o ingresso escolhendo a opção participar da peça. Então você escolhe, quer participar da peça, você chega ali uma meia hora antes, eles vão explicar toda a regra de como que será ali essa participação e você faz parte da peça. No nosso caso, a gente foi assistir mesmo. A gente foi como espectadoras. Então a gente só foi assistir e já recebemos todo o impacto dessa peça. Então eu aconselho você ir em 2 ou mais e chamar um para ir participar, o outro vai assistir. E aí depois vocês dividem a opinião, aí vocês vão de novo e trocam. Porque aí vão poder ter essa experiência juntos. É muito curioso, porque a gente foi com uma amiga nossa, chegando lá, ela ficou na parte de participação, né, e a gente ficou assistindo. E aí ela pôde trazer pra gente um pouco do que foi estar ali, dar um relato dela, e foi, assim, muito diferente do que a gente vivenciou. Porque a gente tem a catarse, essa peça é muito catártica, mas quem está lá tem outra vivência. Tanto que, assim, as pessoas que são convidadas a participar, elas são vendadas com um tecido branco. E a cegueira nesse filme, livro e na peça é uma cegueira branca. Então, essa nossa amiga Poliana, ela falou que ficou tendo essa sensação da cegueira branca, porque ela, quando ela entreabria os olhos assim, ela via esse branco todo na frente dela. E a peça, ela é uma peça que é uma peça extremamente intensa. Então, todo o tempo você tá com uma intensidade muito grande, mas eles conseguem trazer uma dose de humor. Então, uma hora você tá rindo assim, e você fala despretensiosamente, sabe? Você sabe que ali não é uma peça de humor, mas você acaba dando risos, assim, durante a peça. Inclusive, tem um bordão, né, de uma das pessoas que fica cega, que é um pastor. E aí ele fala o tempo todo, quando alguém fala assim, vai ficar tudo bem. Eles sempre dizem isso, por que dizem isso? E aí quando alguém chega pra ele, alguém diferente chega, vai ficar tudo bem, e olha lá. Ó, de novo, falando que vai ficar tudo bem. O pior é que eu fiquei com tique, sabia? Toda vez que alguém fala vai ficar tudo bem, eu penso, olha lá. Tá vendo? Todo mundo fala que vai ficar bem. A história, o ensaio sobre a cegueira, fala sobre uma pandemia de cegueiras. Então, começa por um indivíduo, isso começa assim, no filme, começa no livro e também na peça. Um indivíduo, de repente, se vê cego e vai se consultar com um médico e, de repente, o médico também fica doente, sem enxergar nada, e isso vai se proliferando como tal qual a Covid, que estamos muito habituados. Então, a gente sabe que uma coisa vai transmitindo para outra, só que ninguém sabe o motivo. E quando ninguém sabe a origem ou a causa, o que se faz? Confina essas pessoas para evitar a proliferação. Isso não ajuda em nada. Nesse caso, tá? Nesse caso não ajuda em nada porque continua pessoas tendo esses sintomas e ninguém sabe o motivo e continua tendo várias pesquisas. Então, existe a linearidade no contar dessa história. Então, começa com o indivíduo e, de repente, tem a proliferação. Inclusive, a parte da participação do público é interessante nisso,
porque junta muito mais gente do que o elenco no palco, né? Então dá uma sensação de claustrofobia mesmo, de que tá todo mundo junto, tá todo mundo tumultuado um em cima do outro. Isso eu achei brilhante, eu achei uma ideia magnífica. Imagina colocar esse tanto de figurante. E em vez de colocar esse tanto de figurante, coloca pessoas que vão ter sensações ao interagir com os atores. Eu achei magnífico, assim. Então, no decorrer daquela micro-sociedade que se forma no lugar de confinamento, inclusive eles são confinados num manicômio, né, no que antigamente se chamava manicômio, o sanatório, existe um desenvolver de uma sociedade com hierarquia, com pessoas com poderes, pessoas que tomam o poder para si, para comida, enfim. E aí, num determinado momento, uma ala sobrepuja a outra. E aí fala, só vai comer se me pagar, e pagar dinheiro. E é uma sociedade em que não faz sentido ter dinheiro, né? Mas ainda assim, as pessoas vão pegando suas moedas e vendo quanto dinheiro a gente tem, que de valor a gente tem. E aí faz uma cena que eu achei uma das mais bonitas, que é a cena das moedas. Que todo mundo tá colocando moeda em cima da mesa e vão dando um peteleco na moeda e vai rolando. E aí fica muito nítido o som, e o som exclusivamente das moedas rolando, mostra o desespero que eles estão ali naquele momento, como se a vida deles, e naquele caso realmente, dependesse daquelas moedas, aquelas coisas vistas, aquelas coisas frias, aquelas coisas que causam aquele barulho. E achei uma das cenas mais bonitas da peça. Nessa peça, a gente vê o quanto que a barbárie pode existir, né? Então, numa situação dessa, a gente imaginaria... Curioso pensar nisso, né? Que a gente imaginaria que o ser humano seria melhor. E a gente passou por uma pandemia. Por diversas vezes a gente falava, a gente vai sair dessa muito melhor, o ser humano vai sair incrível, a gente vai se amar mais, vai valorizar mais um ao outro, o respeito. E não acontece, né? A gente vivenciou isso, sabe que não acontece, infelizmente. E na peça a gente vê a barbárie acontecendo. E essa barbárie é feita de uma forma tão visceral que é impossível não sentir. É impossível você sair alheio a tudo isso, sabe? A intensidade dada à peça, tanto quanto no filme, que foi uma das coisas que a gente comentou, foi que a gente falou assim, será que vai conseguir trazer a atmosfera do filme para a peça? E conseguiu ainda mais, eu acho, sabe? Porque a peça, você tá ali, por mais que você não esteja participando, não seja as pessoas que estão participando, você tá muito perto do elenco. Então você já pegou aquele carinho pelo elenco. E você vê eles passando por tudo aquilo, nossa, é de faltar o ar mesmo. Tem um determinado momento que tanto a gente que assistiu quanto quem participou é como se fosse um marco nessa peça, que é o começo do fim da nossa dignidade, porque a gente começa a chorar e não para nunca mais, assim. Que é quando os infelizes da outra ala têm, finalmente, que não precisa de dinheiro, mas eles têm outra coisa que eles querem, que são as mulheres. Ai, gente. É muito massacrante a realidade das mulheres. Não importa a sociedade. Não importa a sociedade. A primeira coisa que cai é o direito das mulheres. A primeira coisa que entra em jogo é o direito das mulheres. E nesse caso, nessa história, não deixou de ser. Os homens da ala, eles evitam, eles relutam para não entregar as mulheres, mas as mulheres pensam, cara, ou é isso, a gente vai morrer de fome. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem aqui, né? Então as mulheres se voluntariam a isso. E aí se torna uma irmandade. Nossa, até arrepio. Aí se torna uma irmandade grande, assim, entre as mulheres, e que todas se colocam nesse lugar de abate. Todas elas se oferecem pro abate, assim. Tem até uma circunstância que, numa das cenas, uma das mulheres, por ser cristã e tudo mais, o marido fala, não vou deixar. E ela fala, se uma vai, todas vão. E assim, caracas, mano, que potência, né? Que potência tudo isso. Potente, muito potente e muito doloroso, sabe? De doeu o âmago, assim. E não só na gente, como nas pessoas que estavam lá também, participando, né? Que a gente depois conversou com a Poliana e ela falou que também foi, tipo, o começo do fim pra ela também foi ali. E é uma cena bonita, apesar de ser horrorosa, né? É um paradoxo, porque é horroroso que elas precisam passar, mas é bonito a forma como foi mostrado pra gente. Foi uma coisa de amor entre as mulheres, foi sororidade.
mesmo. E não só entre elas, como para com os demais. Foi um amor de, olha, a gente vai se salvar, a gente vai se sacrificar por você e por todos nós. Mas assim que elas saem de cena, que a gente sabe pra onde elas foram, né? É um silêncio proposital, óbvio, mas é um silêncio que não só está acontecendo no palco. A plateia toda não respirava. E ficou assim por um tempo. Você acha que foi assim, 1 minuto? Não, foi um tempo. Ficou. E ninguém se mexia. A gente não ouvia o ranger das cadeiras. Ninguém se mexia e ficava ali, tipo, segurando a respiração, sabe? Tipo, e eu acho que nesse momento toda a plateia, junto com os participantes que estavam no palco, junto com os atores, junto com o elenco, todo mundo segurou a respiração junto ali, esperando que elas voltassem da melhor forma possível. Acontece uma tragédia depois disso. E as mulheres, elas precisam interagir mais uma vez. Mais uma vez elas se tornam o centro de toda a atenção que o palco, que a história nos traz. E é uma cena em que elas precisam lavar outra moça. E essa cena é bem lânguida, bem bucólica e bem tri, elas vão lavando. E aí você percebe que as mulheres, inclusive as participantes não atrizes, elas também estão com essa tristeza em estar lavando essa moça. E a outra cena que foi muito brilhantemente conduzida. Não, e assim, essa cena ela se torna uma fotografia incrível, assim, belíssima. Parece uma obra santa, assim. Então tem uma mulher no meio, várias pessoas, com várias outras mulheres. Então parece que a mulher ali é uma santidade e que todas as outras mulheres estão contemplando essa pessoa. Então, assim, fica assim, muito, muito bonita mesmo essa cena. E essa peça, a gente não falou, mas essa peça, ela é feita pela Companhia Galpão. E, gente, quando você ouvir falar sobre Companhia Galpão, você vai tranquilo. Vai, assista por trocentos anos de teatro e eles são incríveis, são maravilhosos, são perfeitos, assim, não tem um defeito mesmo, assim, é incrível. E a gente, quando assiste peça Galpão, você vai ter de um tudo. Você vai ter interpretação perfeita, cenário perfeito, você vai ter uma direção incrível e a sonoplastia toda feita ao vivo. Os atores não apenas atuam, mas eles cantam, eles tocam instrumentos, e não são instrumentos que a gente está acostumado a ver. São instrumentos extremamente diferenciados, é realmente único assistir essa companhia. A peça toda, ela nos convida à participação ativa. E ela é uma metáfora. Porque às vezes a gente fica muito na inércia. A gente fica esperando que o outro faça. A gente fica esperando que o outro tome atitude, que o outro mude mundo, que o outro salve alguém, que o outro tome partido. A gente só espera. Nem sempre a gente é ativo. Nem sempre a gente se coloca como protagonista. A gente fica ali na reação. E na reação quando for com a gente. Não necessariamente quando for com o outro. E essa peça nos convida a isso, nos convida a movimento, nos convida a participar, nos convida a ser parte daquilo. E nisso que a gente vai fazendo parte daquilo, a gente vai se tornando cada vez mais um só, cada vez mais um elenco inteiro de centenas de pessoas. E isso nos abraça, nos acolhe, porque nesse momento, já pro final da peça, a gente precisa chorar. A gente precisa tirar da gente aqui um negócio que tá nos matando, então a gente transborda pro choro. E até teve um momento já após tudo, quando tudo terminou e que a gente já tava meio confraternizando, que um dos atores passou por mim e eu falei assim, olha, você tem a obrigação moral de me consolar. Porque depois de tudo isso, eu estou acabada. E ele dá um abracinho assim, me deu um abracinho bem gostoso, e realmente consolando. E foi tão bonito, porque a gente se sentiu tão parte daquilo que um tava consolando o outro, né? Um sentia a dor do outro. Porque era impossível não sentir. A peça, uma jornalista da TV Cultura, ela falou assim, e eu fiquei imaginando qual seria a última coisa que eu gostaria de ver antes dessa cegueira. Já que essa cegueira era inevitável, né? Todo mundo estava pegando essa cegueira. Eu gostaria de ter a memória. Fiquei imaginando qual seria a última coisa que eu gostaria de ter visto. E aí eu fiquei pensando nisso. Qual seria? O que eu gostaria de ter visto por último? Porque na peça tem esse momento, né? Tem esse momento de questionar. A última coisa que eu vi foi. A última coisa... Tá? E eu fiquei imaginando isso. Qual seria a última coisa? Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!